Vamos lá para a volta de apresentação. Vamos ouvir Felipe Massa. Felipe, queria que você falasse um pouquinho da expectativa para essa corrida. Você está usando uma braçadeira de luto? A expectativa é boa, lógico. Largando em terceiro não é ruim. Corrida é longa. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa largada e um bom ritmo de corrida. Braçadeira acho que é, lógico, o mínimo que eu poderia ter feito como brasileiro pela tragédia que aconteceu no nosso país. Muito obrigada. Uma referência aí ao acidente, ao trágico acidente acontecido com o voo da TAM. Galvão. Muito bem, repórter Mariana Becker. Vamos rapidamente ouvir Rubens Barrichello, que também traz a braçadeira preta em sinal de luto. Vamos lá. Rubinho, o que dá para fazer nessa corrida? O que você está esperando para cá? O vento está bem forte. Eu acho que vai mudar muito o balanço do carro durante a corrida inteira. Eu vou tentar andar longo. Não está programado ainda 1 ou 2 paradas, mas eu vou tentar andar longo para desfrutar de tudo. Muito obrigada, Galvão. O Rubinho anda longo, o Felipe Massa anda curto, para ali pela 18ª, 19ª. Uma volta depois para o Kimi Raikkonen. E a aposta na Ferrari que o Alonso para antes ainda. Ele estaria tão leve que cometeu aquele erro. Ele deve parar pela 17 por aí. Deve ser o primeiro a parar. Reginaldo Leme. O drama é a chuva. Devia chover antes. Se chover com 3, 4 voltas, vai ser aquela loucura de parar no box, vai ser aquelas corridas enlouquecedoras. É uma corrida em que um circuito em que o peso é mais importante do que qualquer outro circuito. Tem o Kimi largando na frente, ele que fez a pole na primeira corrida do ano e agora na 10ª. E a chuva pode embaralhar tudo. Sorte de quem combinar o momento da parada com a chuva, né? É questão de sorte mesmo. E pode ser a sorte do Lewis Hamilton, né? Você está ouvindo o rádio do Rosberg? Nada importante a senhora, né, Burt? Não, bom dia a todos. Apenas o engenheiro pedindo para ele lembrar de aquecer o pneu. Mas acho que a chuva pode ajudar o Hamilton sim, porque a ultrapassagem é difícil, então a chuva pode ajudar nesse sentido. E eu conversando com o Felipe Massa antes, ele dizia, não, é muito difícil achar ponto de ultrapassagem nessa pista, é muito difícil. E depois ele disse que talvez tenha perdido a concentração. Antes ele disse para mim assim, não achei a volta. Não achei a volta, ele tinha sido mais rápido que o Raikkonen, isso acontece. Ele disse, não cometi nenhum erro, não sei o que aconteceu. A equipe vai checar o que aconteceu, não achei a volta e ele esperava assim largar na pole position. Ficou um pouco decepcionado, ele esperava largar na pole position, mas como ele diz, a corrida é longa, os ventos são fortes e existe ainda a possibilidade de chuva. Mas não negou de que... A frase dele foi exatamente essa, não achei a volta. E isso acontece em corrida automóvel, o Butch sabe disso, quando sai para disputar uma classificação, às vezes você não comete nenhum erro, acha que o tempo veio e o tempo não veio. O limite é tão alto que para você conseguir tirar quase 100% não é sempre. Então, como foi apenas uma chance, o Felipe acabou não encontrando o melhor rendimento. Aí o Schumacher. Deu boa sorte lá, sabendo que a câmera é um artista. Tá vendo que Aí o Mário Tyson. Esse talvez seja o homem mais feliz da Fórmula 1 hoje, o Mário Tyson, diretor da BMW. Apostaram que ele não entendia tudo isso de Fórmula 1 e ele está aí com a equipe dele dando show. Marco Winterhock vai largar do box. Aí luz vermelha, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada, vamos para a largada. O Felipe esperava fazer uma boa largada. Ele tenta forçar e ele forçou. Ultrapassagem em cima do Alonso. BMW com BMW, Kubica e Raikkonen. Felipe Massa em segundo, grande largada do Felipe. E ele me disse, olha o Hamilton já em quarto, ó. Como é que ele tá ali nessa posição? Como é que ele chegou nessa posição? E a chuva, Galvão? E a chuva tá caindo. Talento é talento, né? Não, talento é talento e BMW batendo mas furou o pneu dele, Galvão. Furou o pneu dá pra ver que ele tava em quarto. Tá o carro desequilibrado, acho que furou o pneu dele. Deve ter tocado com alguém. Ele tocou, todo mundo se tocou ali. Nós vamos ter que rever essa largada com cuidado. Eu fixei muito na largada do Felipe, porque ele me disse também. Eu vou tentar fazer uma largada para passar o Alonso. E conseguiu. O Hamilton se favoreceu, ele tá com problema. Já ficou para trás o dianteiro direito. Ele se favoreceu momentaneamente no toque das BMW. Não é talento, é talento. Opa! Já se tocaram por ali. Rubens Barrichello e Nico Rosberg, acho, hein? Pela sensação foi Rubens Barrichello e Nico Rosberg. Já tá e chove forte. É aquilo que eu dizia. Nesse momento, teria sido muito mais natural esperar 2, 3 minutos para a largada. Teria sido muito natural. O Felipe pode se dar para a corrida. Para largada, para corrida, porque agora despenca a chuva, vem todo mundo pro box.
Fez barbeiragem, ele entrou por onde não podia, saiu por onde não devia. Entrou muito rápido. E o Felipe Massa, ele ia esperar a troca do Raikkonen. E agora ele volta na frente do Raikkonen e volta na frente do Alonso. Felipe Massa se deu bem. Não tem problema ele ter passado em cima daquela faixa. O problema do Kimi não foi ali. Agora o Hamilton, que estava praticamente fora da prova, troca os pneus. Mudou tudo. Mudou tudo. O Felipe volta em primeiro com o Alonso na segunda posição. Quer dizer, na frente está o Raikkonen, mas está escorregando que nem pato aí, né? Essa altura. Nessa água toda que a chuva veio logo depois. Fundamental para Felipe Massa. A grande largada que ele fez para cima do Alonso. Só que a corrida agora é uma loteria. O Alonso vai pressionar muito o Felipe Massa aí. Vamos ver quem tem melhor condições de carro. Ele está mais leve uma volta do que o Felipe. Isso faz muita diferença na chuva. O Felipe vai ter que fazer uma corrida para se defender e o Raikkonen mal está conseguindo se sustentar na pista. O erro do Raikkonen foi não conseguir permanecer na faixa do box. Ele entrou, depois nós vamos rever isso. Ele escorregou. O mais rápido que a gente puder rever, isso é importante. Porque ele escorrega. A água é muito grande. Ah, olha só. O Fisichella saindo da... Olha aí. Quer ver? O Felipe perdeu ali. A chicane, ele e o Alonso fizeram. Quem perdeu foi o Raikkonen. Aí o Raikkonen vem. Passa por ali. O Felipe pega no começo. O Alonso belisca também. E o Raikkonen não consegue se sustentar. Sabe quem está na ponta da corrida? Marcos Winkelhock. Ele está na ponta porque ele largou do boxe e muito provavelmente já largou com pneu de chuva. Olha o que são as coisas quando chove. Olha o Manfred, o Manfred era o pai dele, falecido Manfred Winkelhock. Marcos Winkelhock. E agora ele é o líder na volta número 2, que deve ter largado o boxe pneu de chuva. Cuidado, Raikkonen. Agora vem você sai de novo. Ó, cuidado, senão você sai de novo. E você vê que ele já ia tomar uma volta, o Galvão. Ele foi tão lento a volta dele de pneu de seco que ele já ia tomar uma volta. E o Felipe abriu do Alonso, que é importante. O Felipe abriu do Alonso, ganhou um espaço de tranquilidade. O Felipe, olha o que cai de água. Outro que se deu bem foi o Button, está em terceiro e apertando o Alonso. Olha, o Winkelhock é o primeiro, o Felipe Massa é o segundo, o Alonso é o terceiro. O Raikkonen parou no box. É muito vento. São 5,9 metros por segundo de vento. O Jason Button, que tinha se dado bem, tinha pulado para a quarta posição, já está na brita. A corrida virou loteria. A corrida, olha só. Os carros estão aquaplanando, já está insustentável. Você vê o Sutil, Hamilton fora. Hamilton fora. Winkelhock. Tudo na curva do Schumacher. Ou no final da reta. Pode ser no final da reta. No final da reta onde a curva é fechada. Olha só. Tá aquaplanando, Galvão. Essa corrida está aquaplanando. Mais um. A corrida, agora o speed. Mais outro. Ninguém consegue permanecer na pista. E eles não interrompem a prova. É um absurdo. Está me lembrando uma corrida de muitos anos. Ninguém consegue andar. Silverstone 75. Silverstone 75 e Interlagos no fim da reta, onde quando o asfalto derreteu e todo mundo saía reto. Inclusive o José Carlos Patti que passou. Olha o Hamilton, para ele não é o fim de semana dele. Bateu forte, tocou na largada, safety car na pista, Felipe Massa se deu bem. Silverstone 75, Galvão, acabou ganhando o Liuzzi quase no trator. Ninguém, gente, tem que imediatamente tomar uma providência. Já tem safety car. Já tem safety car. O safety car tinha que ter entrado antes. Agora, nós passamos por uma coisa agora em que o Vitor Antônio Liuzzi quase bate no trator. Quase não. Ele bateu no trator. Ele bateu na roda do trator. O safety car tem que entrar devagar, praticamente parar a prova. Fica... olha só como ele passa, isso é repetição. E olha como ele vai na roda do trator. Depois de quase bater no safety car. Né? Ele encosta na roda do trator depois de quase bater no safety car. Me fica a sensação de uma irresponsabilidade do Charles Whiting autorizando a largada. Com a chuva devia estar a metros do circuito. Você não pode colocar pilotos a um risco desse.
Você vê que o Hamilton foi pescado ali e tem uma cláusula no regulamento que diz quando o carro fica em situação perigosa, ele pode ser auxiliado a voltar para a pista. Vamos ver se vão considerar. Auxiliado sempre é empurrando, fiscal empurrando. Eu nunca vi ninguém ser auxiliado com o guincho recolhendo. Também está errado. Ele não pode continuar na prova nesse sistema. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nessa corrida. Agora perde voltas. A corrida virou uma loucura total. Daqui a pouco. E a culpa, repito, a largada foi dada e 30 segundos depois da largada despencou a tempestade. Não é possível que o Charles White não estivesse vendo a chuva batendo nos olhos dele, no nariz dele, para autorizar a largada nesse sentido. E até para entenderem, Galvão, o que acontece com o carro de Fórmula 1 nessas condições, é tanta água que não é mais questão de pneu aquaplanar. A água, o chassi, né, é muito baixo, então a altura do carro é tão baixa que o fundo do carro bate na água, ou seja, o carro aquaplana, a roda sai do chão. É tanta água que o carro encosta nessa água e as rodas saem do chão e você perde a aderência a 100%. Então, além do pneu aquaplanar, é o carro por inteiro que aquaplana. Isso é exatamente a aquaplanagem. Forma-se uma camada de água, o carro vai navegando na água e os pneus não encostam mais no asfalto. Então você vira passageiro dentro do carro. If you think there's any likelihood of this being restarted, based on water conditions, then obviously we need to go to the full wet. O Burt vai dizer o que o Coulthard está falando aí. Eu vou posicionar a corrida para vocês. Porque, por exemplo, o Rubinho, que você pode ter a impressão que estava fora, que se tocou lá com o Nico Rosberg, ele voltou para a pista. Ele tá, por exemplo, quem tinha se dado bem, está em 8º lugar. Só que o Rubinho já fez 2 paradas. Olha o que o Massa fez para permanecer na pista. A hora que o Jenson Button saiu. O Massa conseguiu permanecer, o Alonso conseguiu permanecer, o Jenson Button saiu. Lá vem o segundo. Lewis Hamilton, de frente de novo. Ele deve estar falando de frente outra vez, não. Aí o Sutil. Essa é a imagem do carro do Hamilton. Aí já eram 3. Mas olha, senhor Charles White, o senhor devia ser punido. Agora ele dá red flag. Agora ele dá bandeira vermelha para parar a pista depois de toda essa confusão. A chuva caiu. A chuva caiu 30 segundos depois da largada. Apareceu para todo mundo e nós avisamos. Previsão de chuva em 11 minutos. Na Europa não se brinca. Na Europa não se brinca com isso, porque é muito sério essa coisa de previsão. As equipes têm um trabalho especial, tem convênios com empresas trabalhando com todos os satélites, o sistema de satélites. E também ele tem. Aí nós vamos rever a largada. Parabéns, Felipe. Que largada do Felipe Massa. Olha como ele foi, dividiu, botou roda com roda, botou roda com o Alonso. Tentou até partir para cima do Kimi. Chegou a botar o bico na frente. É que era para a direita. A posição dele ficou difícil. Ele travou a roda. Porque o Kimi errou também, né? O Kimi ficou com medo dele. O Kimi teve que defender dele. E aí ele volta meio com roda por fora para cima do Alonso e diz: hoje não. Aí quando as BMW se tocam. Por isso que o Lewis Hamilton sai ali. O Hamilton já estava fora dessa confusão. Já estava pelo lado de dentro ali. Sim, mas ele estava pelo lado de fora ali. Pelo lado de fora, as duas... De dentro da curva. Agora ficou por fora e foi embora. Você viu como ele passou ali. Se as duas BMW não se tocam, ele não passa, ele está atrás. Se as duas BMW não se tocam, ele está atrás das duas BMW. Mas ele largou em 10º, estava em 6º para ganhar a 4ª posição. Ganhou, fez uma grande largada. Lógico. Ganhou 4 posições. Aí o Rosberg, o Nico Rosberg tocando no carro do Rubens Barrichello. O Rubinho foi para fora, mas voltou. Nesse momento, o Hülkenberg é o primeiro, o Massa é o segundo, o Alonso é o terceiro, o Mark Webber é o quarto, o David Coulthard é o quinto, Kovalainen é o sexto, o Raikkonen caiu para a 7ª posição, o Wurz é o 8º, o Barrichello é o 9º, o Fisichella é o 10º e o Kubica é o 11º. Agora, Ralf Schumacher, Takuma Sato, Jarno Trulli, Heidfeld e Davidson estão fora. Já estão fora. Lewis Hamilton tem uma volta de atraso. Jenson Button, 2 voltas de atraso. Sutil, 2 voltas de atraso. Rosberg, 2 voltas de atraso. Vai ter uma nova largada. Speed, 2 voltas de atraso. E Liuzzi, 2 voltas de atraso. Vamos ver agora. O que eles vão montar nessa largada. A dúvida é essa, qual posição de grid que vão usar, né? Se vai voltar tudo ao zero.
ou se voltou uma ou duas voltas atrás, então essa é uma dúvida também. O problema é o seguinte, tem que voltar uma volta atrás. Quando dá a bandeira vermelha, aí não há questão de dúvida, a não ser que eles façam lambança de novo. O regulamento é claro e diz o seguinte: quando você dá a bandeira vermelha, vale a posição do cruzamento da linha de chegada na volta anterior. Quando você dá a bandeira vermelha, vale a posição de cruzar a linha na volta anterior. Então precisamos saber exatamente. Nós temos 4 voltas completadas. É isso que tem que se contar, Galvão. Em que volta foi dada a bandeira vermelha? Se tivesse sido dada na segunda volta, estava tudo cancelado, tudo anulado. Não, se tivesse dado na segunda volta, valia a passagem do fim da primeira volta. Não, dá até 2 voltas não vale mais nada. Certo, então teria que ser na terceira A partir da terceira é que vale. Na segunda volta, o Marco Winkelhock era o primeiro e o Felipe Massa era o segundo. Essa é a posição que nós temos aqui. Tem que ser essa a posição de largada. Então, se a bandeira vermelha foi dada aberta a quarta volta, se ela foi dada aberta a quarta volta, vale a posicionamento da terceira volta. Então, a largada tem que ser com Winkelhock e Massa na primeira fila, Alonso e Mark Webber na segunda, Coulthard e Kovalainen na terceira, Raikkonen e Wurz na quarta, Barrichello e Fisichella na quinta, Kubica e Sato na sexta. Depois vem Ralf Schumacher, Trulli, Heidfeld, Davidson fora. E aí depois vem uma sétima fila com Hamilton com uma volta de atraso e Jason Button com 2 voltas de atraso, Sutil com 2 voltas de atraso, Rosberg com 2 voltas de atraso, Speed com 2 voltas de atraso e Liuzzi com 2 voltas de atraso. Esta é a posição de momento. E pinta o sol. Por falta de sensibilidade, autorizar a largada da prova naquele instante e naquele momento. Por uma questão de 30 segundos, mas quer saber o que aconteceu? Felipe largou, parabéns Felipe, que largada para cima do Alonso, e depois se deu bem, porque soube fazer a manobra, não vazou a entrada do box como o Raikkonen e conseguiu sustentar o carro naquele aquaplane no final da reta. Por enquanto foi perfeito, 4 voltas espetaculares do Felipe Massa. Olha o que você está vendo a imagem exatamente do carro quando a roda perde o controle, ela perde o contato com o chão. E aí a coisa se complica. Mariana Becker tem informações. Eu ia comentar com você que está acontecendo aqui uma das típicas situações de Nürburgring, né? Uma parte do circuito chove e a outra parte já está abrindo, já está fazendo sol aqui. Nessa alguma característica, a principal característica, o circuito que tem como característica isso, realmente principal, é Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps é um drama, onde o Luciano não gosta muito de lembrar de Spa-Francorchamps, ele teve um grande acidente. Eu não lembro muita coisa. Aliás, você não lembra muita coisa, né? Não é que você não gosta de lembrar, você não lembra. Você está vendo aí o Jason Button? O Jason Button tem 2 voltas de atraso. A princípio ele se deu bem. Agora, se vai parar agora, se vai esperar agora, por que forçar os pilotos? Reginaldo, com seus 35 anos de experiência,